Durante o apogeu do Terceiro Reich, enquanto a Europa era dividida a sangue e fogo, outra guerra se travava em silêncio de castelos, fazendas ocultas e expedições financiadas pelo Estado. Não apontava para povos nem etnias, mas para espécies animais que deviam se ajustar ao molde fixado pela hierarquia. Enquanto o fronte avançava, ativaram-se programas de criação seletiva para modificar o corpo e a conduta de certos exemplares, transformando-os em extensões biológicas da doutrina oficial. De 1933 até os últimos anos do conflito, executou-se um plano para encher o leste com criaturas ajustadas a critérios físicos estritos, não como fauna selvagem, mas como símbolos vivos de uma nova ordem natural. O que se apresentou como ciência aplicada foi, na realidade, uma ofensiva sistemática para redesenhar o equilíbrio do mundo animal. Quantas bestas foram manipuladas, criadas ou desenhadas para servir a uma ideologia que pretendia mudar até a raiz mesma da vida? O zoológico de Hitler, o experimento nazista para trazer bestas extintas. Durante os anos 30, dois irmãos alemães dedicaram seus dias a uma ideia fixa que pouco tinha a ver com a natureza tal como era conhecida. Seu objetivo não era estudar animais em seu estado atual, nem proteger espécies ameaçadas, mas utilizar os zoológicos como espaços de reprodução controlada, onde certos exemplares selecionados serviriam como base para recriar criaturas extintas havia séculos. Estes dois homens, Lutz e Heinz Heck, dirigiam alguns dos zoológicos mais importantes do país e tinham o respaldo suficiente para levar a cabo experimentos que, em outras circunstâncias, teriam sido descartados como fantasias impossíveis. Um deles estava à frente do Parque Zoológico de Berlim, enquanto que o outro geria o de Munique, e entre ambos desenvolveram uma ideia que combinava critérios de seleção forçada com a vontade de moldar a história natural segundo os valores raciais que se impunham naquele momento. O centro do experimento era a figura do auroch, uma espécie de grande bovino que tinha habitado a Europa durante milhares de anos antes de desaparecer por completo. Este animal, representado em pinturas rupestres e considerado o ancestral de muitas raças modernas de gado, foi visto pelos Heck como um símbolo de força, pureza e origem autóctone. O desaparecimento do auroch não foi produto de um acidente natural, mas consequência direta da ação humana, já que sua carne, sua pele e seu tamanho o converteram em um objetivo constante para a caça. O último exemplar confirmado morreu nas florestas da Polônia durante o século XVII, e desde então só restavam registros fósseis e descrições históricas. No entanto, para os Heck, essa extinção não representava um final definitivo, já que acreditavam que era possível recriar algo muito parecido partindo das raças bovinas atuais. O método que idealizaram não se baseava em recuperar DNA, nem em técnicas modernas de laboratório, mas em selecionar animais com características similares às que, segundo eles, tinham definido o auroch. Através de múltiplas gerações de cruzamentos entre raças específicas de touros e vacas, esperavam concentrar os traços desejados até obter exemplares que, ao menos em aparência, se assemelhassem ao animal extinto. A base deste trabalho incluía espécies como o gado da Camargue, o touro de briga, o cinzento húngaro e algumas variedades primitivas do leste da Europa. Os animais resultantes eram selecionados por sua cor, seu tamanho, a forma de seus chifres e seu comportamento. Se algum não mostrava as condições adequadas, era eliminado do processo, e se outro cumpria com os critérios, era reproduzido até fixar o traço. Esta forma de trabalho, conhecida como retrocruzamento, buscava reconstruir não só a imagem do passado, mas também sua força simbólica, adaptando a biologia ao discurso político da época. O outro grande objetivo dos Heck foi o tarpan, um tipo de cavalo selvagem que também tinha desaparecido do continente. Considerado por alguns estudiosos como o verdadeiro cavalo europeu anterior à domesticação, o tarpan era menor que os cavalos modernos, com crinas escuras e patas fortes. Os irmãos acreditavam que, se conseguissem o reconstruir, obteriam não só um exemplar valioso do ponto de vista zoológico, mas também um símbolo de resistência natural que podia se inserir nos programas educativos e culturais do regime. Para isso, utilizaram raças como o cavalo de Przewalski, o konik polaco e outras variedades rústicas que ainda conservavam certos traços do passado.
Diferente do auroch, o tarpan tinha sobrevivido em algumas zonas até o século XIX, pelo que se contava com referências um pouco mais precisas sobre sua forma e comportamento. Os animais resultantes destes experimentos foram exibidos em recintos especiais dentro dos zoológicos que dirigiam, onde eram apresentados como versões restauradas de espécies desaparecidas. Estes espaços não só serviam como vitrines para mostrar os logros alcançados, mas também como ferramentas pedagógicas onde se reforçavam ideias sobre o passado, a terra e a suposta conexão ancestral do povo alemão com seu entorno natural. As visitas escolares, os panfletos explicativos e as atividades públicas ao redor destes novos exemplares faziam ênfase em sua autenticidade, embora na realidade se tratasse de construções modernas criadas a partir de uma combinação de seleção forçada e ideologia. Os REC não ocultavam suas intenções, mas falavam abertamente de seu desejo de devolver ao país as espécies que, em sua visão, tinham sido próprias do território antes da influência de culturas estrangeiras. A reconstrução do auroch e do tarpan não se propunha como um experimento aberto à discussão científica, mas como uma ação direta com fins culturais. Nesse sentido, a reprodução seletiva não tinha como objetivo final ampliar o conhecimento sobre as espécies extintas, mas reafirmar uma narrativa que buscava legitimar certos valores considerados essenciais. O uso de critérios visuais, como a forma dos chifres ou a cor da pelagem, respondia mais a uma imagem idealizada que a uma investigação detalhada. Em vez de comprovar se os resultados obtidos eram biologicamente comparáveis com os animais originais, priorizava-se a aparência geral, o impacto simbólico e sua utilidade dentro do discurso nacional. A prioridade não era reconstruir cientificamente o exemplar, mas moldar figuras funcionais à encenação cultural que promovia o regime. Em paralelo ao trabalho com os exemplares vivos, os irmãos também impulsionaram campanhas de reflorestamento e adaptação de habitats dentro de certos espaços naturais, onde estes animais pudessem ser reintroduzidos. O plano era soltar auroques restaurados e tarpãs reconstruídos em áreas controladas, onde pudessem sobreviver sem intervenção constante, como parte de uma natureza regulada que respondesse aos ideais estabelecidos do poder. Em alguns casos, inclusive se explorou a possibilidade de cruzar estes novos animais com exemplares que ainda conservavam traços selvagens, com a intenção de consolidar certos comportamentos considerados autênticos. A intenção era criar uma paisagem completa que, em vez de representar a biodiversidade real, projetasse uma visão seletiva do passado natural ajustada aos parâmetros ideológicos do momento. Os irmãos REC não desenvolviam seu trabalho em um entorno fechado nem limitado ao âmbito zoológico. Colaboravam com instituições que ofereciam recursos, apoio logístico e respaldo político, o que lhes permitiu avançar com rapidez em seus experimentos. Seu acesso a reservas naturais, criadores estatais e arquivos genéticos era facilitado pelo interesse do regime em mostrar resultados visíveis. As condições lhes favoreciam para levar a cabo provas com animais que, em outros contextos, teriam sido vistas como arriscadas ou inaceitáveis. Cada exemplar obtido era mostrado como um logro coletivo, respaldado por uma rede de laboratórios, zoológicos e funcionários que operavam sob diretrizes comuns. A criação desses animais não era apenas uma iniciativa pessoal, mas parte de uma estrutura mais ampla que priorizava a exibição de poder técnico e controle biológico em todos os níveis possíveis. Os visitantes dos zoológicos, ao observar estes animais, não eram convidados a conhecer o passado de uma perspectiva científica, mas a se identificarem com uma história reconstruída segundo as necessidades do presente. O auroch revivido não servia para estudar a evolução do gado, mas para reforçar a ideia de uma linha direta entre a terra, o povo e a força primitiva. O tarpan recuperado não era um objeto de curiosidade zoológica, mas um símbolo de resistência, independência e vínculo ancestral. As vitrines, os cartazes, os percursos guiados e os discursos públicos que acompanhavam estas exibições estavam desenhados para gerar uma emoção específica, uma sensação de orgulho ligada à restauração de um suposto equilíbrio natural que tinha sido alterado por influências externas. Tudo formava parte de uma estratégia narrativa que substituía o conhecimento pela construção de um relato conveniente. O lobo-ário. Criação, proteção e propaganda do predador perfeito.
Em um momento em que cada gesto devia refletir os ideais do novo Estado, a figura do lobo começou a adquirir um valor que ia além do biológico. Era uma criatura que não só vivia nas florestas do norte e do leste do país, mas que encarnava, segundo sua visão, traços como a força, a resistência, a fidelidade ao grupo e a agressividade defensiva frente a ameaças externas. Estes traços, apresentados como paralelos aos do cidadão ideal, fizeram que o lobo se convertesse em uma figura útil para reforçar discursos de coesão, identidade e vigilância. Nesse entorno, os funcionários encarregados de preservar a natureza começaram a receber instruções muito específicas. Não se tratava simplesmente de evitar a caça ou de proteger espécies em risco. O objetivo era assegurar que o lobo pudesse se manter em seu habitat natural, se desenvolver livremente e ser visível para a população como um lembrete permanente do que a nova ordem buscava preservar. Os relatórios que saíam de alguns escritórios florestais falavam de vigilância constante em zonas-chave, onde se sabia que ainda restavam matilhas isoladas. Colocavam-se barreiras para evitar a passagem de caçadores e se organizavam patrulhas locais que atuavam com uma firmeza inédita, já que qualquer dano provocado a estes animais era interpretado como uma agressão indireta aos valores do país. Em paralelo a esta proteção estrita, começou uma campanha sustentada de difusão que incluía livros ilustrados, exposições e material educativo que mostrava o lobo não como um perigo, como tinha sido representado durante gerações, mas como um ser nobre que devia ser observado com respeito. Esta transformação na percepção popular foi meticulosamente organizada, e as imagens selecionadas mostravam sempre exemplares em atitude firme, serena, integrados na paisagem natural, longe de qualquer sinal de ameaça. Nos centros escolares, incorporaram-se módulos onde os estudantes aprendiam sobre o comportamento do lobo, sua estrutura social interna e sua capacidade para sobreviver em condições adversas. Tudo isso se apresentava como exemplo do tipo de sociedade que se buscava construir. Os parques naturais mais antigos do país também foram adaptados. Em alguns casos, redesenharam-se percursos para facilitar o avistamento de lobos sem alterar sua rotina, e instalaram-se painéis informativos que destacavam sua presença histórica nessas terras. O visitante, ao caminhar por esses espaços, recebia uma mensagem clara: o lobo era parte da alma do território, e sua permanência representava uma vitória frente à decadência do passado. Em zonas como o Harz ou a Baixa Silésia, onde se documentava a presença de lobos havia séculos, organizaram-se visitas guiadas onde os guardas florestais explicavam, com apoio de mapas e registros, como esses animais tinham resistido às transformações impostas pela industrialização ou às guerras, mantendo sempre seu padrão de comportamento. Além do visível, também se impulsionaram estudos detalhados sobre as zonas de criação, os deslocamentos sazonais e a alimentação dos lobos. Esta informação, recolhida em arquivos especializados, servia tanto para reforçar o controle, como para demonstrar que se estava atuando com base científica. Os técnicos envolvidos nestas tarefas pertenciam a departamentos específicos que dependiam diretamente de figuras próximas à direção política do país, o que confirmava que não se tratava de uma iniciativa marginal. Além disso, certos documentos internos mostravam que a proteção do lobo não era só um assunto naturalista, mas uma forma de reafirmar a conexão entre povo, terra e animal selvagem, sem necessidade de o expressar em termos alegóricos. Em algumas celebrações locais, especialmente em regiões do leste, incorporaram-se referências ao lobo em cartazes, canções e rituais cívicos. As imagens eram sóbrias, sem extravagância, mas sempre reforçavam a presença deste animal como figura silenciosa que observava da floresta. Inclusive, alguns uniformes de organizações juvenis incluíam bordados ou insígnias discretas que evocavam a figura do lobo, não como símbolo central, mas como detalhe que reconhecia seu valor. Estes elementos passavam muitas vezes despercebidos para o visitante, mas eram facilmente reconhecíveis por quem vivia imerso nessa narrativa cotidiana. Nos anos seguintes, as ordens de conservação se estenderam a regiões mais afastadas, onde ainda existiam testemunhos de grupos isolados de lobos. Criaram-se zonas de acesso restringido, às vezes protegidas com a ajuda de unidades paramilitares ou grupos de vigilância rural, que reportavam movimentos suspeitos.
A prioridade não era só evitar a caça direta, mas também impedir alterações do ecossistema que pudessem afetar as matilhas. Isso incluía limitar a expansão de certos cultivos, regular a instalação de novas infraestruturas e controlar o acesso de forasteiros sem justificação. Tudo isso formava parte de um plano silencioso, que buscava garantir a sobrevivência do animal dentro de condições que o mantivessem forte, livre e adaptado à paisagem que o viu nascer. Em vários documentos de arquivo, detalham-se também os esforços para evitar a hibridação dos lobos com outras espécies similares que podiam alterar seu comportamento. As autoridades encarregadas desses controles atuavam com rapidez quando se detectavam sinais de cruzamento e, em alguns casos, se autorizavam ações diretas para evitar a reprodução de exemplares considerados inadequados. Esta vigilância genética, embora não se promovesse publicamente, era uma extensão lógica do pensamento que rodeava o animal e a sua função dentro do imaginário do país. Os cineastas do momento também foram convocados para produzir imagens controladas do lobo em seu entorno. Algumas dessas filmagens foram utilizadas em noticiários, enquanto outras se incluíam em materiais de divulgação escolar. Em todos os casos, a montagem evitava mostrar debilidade, doença ou decadência. As tomadas se selecionavam com extremo cuidado, buscando sempre a imagem do animal alerta, atento a seu entorno, com movimentos precisos e expressão firme. As vozes que acompanhavam essas cenas eram neutras, sem dramatismo, mas seu tom grave e lento reforçava a ideia de que se estava diante de um ser com dignidade própria, cuja existência merecia respeito. Este tipo de representação audiovisual consolidou a percepção coletiva de que o lobo não era um animal qualquer, mas uma espécie digna de proteção especial. Nos relatórios dirigidos às instâncias superiores, valorizava-se com frequência o impacto educativo que tinha tido essa estratégia de comunicação. Os responsáveis assinalavam que, em comparação com épocas anteriores, a maioria dos jovens já não via o lobo como um inimigo do camponês ou uma ameaça para o gado, mas como uma parte legítima da paisagem nacional. Mencionavam-se também anedotas locais onde crianças, ao encontrarem rastros ou uivos, não reagiam com temor, mas com curiosidade e às vezes inclusive com orgulho por viverem em uma zona onde habitavam esses animais. Estas respostas eram interpretadas como indicadores de sucesso na transformação da consciência coletiva. Ao mesmo tempo, se elaboravam planos para estender esta política aos países vizinhos, onde o lobo tinha sido perseguido com maior dureza. Falava-se de enviar especialistas, compartilhar experiências e apoiar programas de reintrodução, sempre sob uma narrativa que evitava referências políticas explícitas. Estas ações se propunham como colaboração técnica, embora nos documentos se assinalasse com clareza que o objetivo era promover um modelo de conservação baseado em valores próprios, diferentes dos que predominavam em outras partes da Europa. Nesse sentido, o lobo se convertia também em uma ferramenta diplomática, um símbolo que ajudava a exportar uma visão particular do equilíbrio entre ser humano e natureza. Assim, o que começou como uma medida de proteção específica se converteu em um projeto estruturado que combinava vigilância, difusão cultural, educação, controle territorial e monitoramento biológico. O lobo, sem mudar de forma nem comportamento, foi moldado discursivamente até se converter em uma figura-chave dentro da paisagem ideológica do país. Cães que pensavam como soldados, o experimento dos cães telepáticos. Durante os anos mais estranhos da maquinaria bélica alemã, nem todas as ordens secretas se centravam em armas, explosivos ou estratégias militares convencionais. Em paralelo aos treinamentos nos campos de manobras e os ensaios com projéteis, um grupo reduzido de oficiais trabalhava em uma direção que hoje pareceria absurda, mas que em seu momento recebeu atenção e recursos. Ensinar a certos animais domésticos a executar tarefas complexas usando métodos que beiravam o fantástico. Não se tratava de adestramento físico, nem de uso tradicional em missões. O que se tentava era que alguns cães pudessem, com a ajuda de estímulos mentais, interpretar ordens sem necessidade de contato verbal nem gestos. Tudo isso ocorria longe dos quartéis conhecidos, em espaços isolados onde os documentos não saíam e as visitas estavam restritas. Nesses lugares, os encarregados não eram cientistas reconhecidos nem especialistas formados em centros prestigiosos, mas personagens obcecados com o inexplicável.
Indivíduos que defendiam a possibilidade de que os animais pudessem desenvolver capacidades ocultas, inclusive se comunicarem sem falar. A ideia não tinha surgido do nada. Em anos anteriores, algumas publicações já tinham recolhido notícias sobre cães que pareciam responder a pensamentos humanos, que adivinhavam palavras, que entendiam símbolos e que reagiam a estímulos não visíveis. Embora a maioria considerasse aquilo uma farsa, houve quem o tomasse como um sinal de algo possível, uma ferramenta para explorar dentro do contexto militar, especialmente em tempos onde tudo podia se aproveitar. O programa se desenvolvia em um entorno rural, afastado de núcleos urbanos, onde se instalaram canes, salas de observação e espaços de isolamento para evitar distrações. Os animais selecionados eram em sua maioria de tamanho médio, com temperamento estável e fáceis de manejar. A prioridade era que tivessem resistência física, mas sobretudo que mostrassem certa capacidade para reagir a estímulos pouco habituais. Alguns vinham de criadores específicos, outros eram tomados de zonas ocupadas, e todos passavam por um processo de avaliação básica antes de serem integrados aos treinamentos mentais. As sessões começavam com exercícios simples. Colocavam-se palavras em quadros, se designavam sons a certos movimentos e se estimulavam com guloseimas, ruídos, luzes ou combinações de sinais táteis. O propósito era que o animal, com o tempo, pudesse associar conceitos com ações. Se conseguia tocar com a pata um quadro que dizia comer antes que se lhe oferecesse comida, o resultado se anotava. Se respondia com um latido a uma pergunta escrita, o comportamento se registrava. Com o tempo, esses pequenos logros começaram a gerar entusiasmo entre os responsáveis do projeto, os quais acreditavam estar presenciando uma evolução comunicativa fora do comum. Os relatórios internos falavam de cães que sabiam soletrar seu nome com letras, que reagiam a números e que inclusive identificavam imagens em papel. A maioria destes dados não foram verificados por fontes independentes, e o acesso às instalações era tão restrito que nem sequer os superiores mais próximos podiam confirmar o que ali ocorria. Ainda assim, os responsáveis continuavam enviando documentos a seus comandos, assegurando que o progresso era real, que existia uma forma de usar essa conexão com os animais em missões de vigilância, detecção de ameaças ou envio de mensagens entre linhas, sem necessidade de rádios nem mensageiros. Um dos exercícios mais repetidos consistia em colocar um cão em uma sala fechada e seu cuidador em outra distinta, separados por várias paredes e sem contato sonoro. O cuidador pensava em uma ação, por exemplo, que o cão se sentasse, que se movesse para um canto ou que ficasse imóvel, e os observadores registravam se o animal o fazia. Quando isso ocorria, se anotava como êxito. Se não reagia, tentava-se de novo. Em ocasiões, introduziam-se estímulos falsos para comprovar se o resultado era real ou casual. Segundo os organizadores, os índices de acerto superavam a porcentagem esperada por acaso, o que reforçava a ideia de que o animal estava, de algum modo, lendo pensamentos. Provaram-se variantes. Às vezes, os cães eram treinados com pessoas distintas para ver se essa conexão podia ser transferida. Em outros casos, introduziam-se objetos como cartas, fotografias ou peças de roupa, para que o animal identificasse qual correspondia ao pensamento do cuidador. Realizaram-se testes com números, localizações e movimentos. Inclusive se explorou a possibilidade de que pudessem receber instruções em pleno campo aberto, sem contato direto, algo que em teoria permitiria usar os animais em tarefas de sabotagem ou localização de pessoas, sem necessidade de expor soldados humanos. Os encarregados do projeto não tinham experiência prévia em estudos animais. Seu perfil combinava superstição, obediência e desejo de resultados. O que mais lhes interessava não era entender como funcionava o processo, mas demonstrar que os relatórios eram certos e que esses cães poderiam servir no futuro. Escreveram-se páginas inteiras com descrições de cães que supostamente conheciam mais de 50 palavras, que respondiam a frases completas, que sabiam quando o sol sairia ou que detectavam mentiras. Tudo isso se escreveu com tom sério, como se tratasse de avanços científicos reais, embora os métodos não seguissem nenhum padrão aceito e os dados não foram revisados por especialistas externos. A propaganda também teve um papel importante. Alguns jornais locais publicaram reportagens sobre estes animais, chamando-os os soldados de quatro patas, afirmando que em breve estariam no fronte usando suas habilidades especiais.
As imagens mostravam cães frente a quadros negros, cuidadores escrevendo frases e animais com um olhar fixo, como se entendessem o que ocorria. Estas fotos serviam para reforçar a ideia de que o país estava na vanguarda, inclusive no treinamento animal, e que a mente podia ser usada como arma. Com o passar do tempo, o projeto foi perdendo apoio. À medida que as necessidades urgentes aumentavam em outros frontes, os recursos destinados a este tipo de experimentos foram se reduzindo. Não houve encerramento oficial nem comunicado público, simplesmente se deixou de falar do tema. Os arquivos foram armazenados, os canis fechados e as salas utilizadas para outros fins. Alguns dos responsáveis desapareceram da documentação militar sem deixar rastro. Outros seguiram trabalhando em áreas menos visíveis do aparelho estatal. Os cães, por sua parte, ficaram como parte de um capítulo que raramente se menciona, uma tentativa de converter em ferramenta de guerra algo que nunca chegou a se provar de forma confiável. Não se sabe com certeza quantos animais passaram por essas instalações, nem quantos chegaram a executar as tarefas que os relatórios diziam. O que sim ficou registrado é o esforço investido em uma ideia que misturava desejo, superstição e estratégia, em um momento onde cada possibilidade era empurrada até o extremo, embora não tivesse sustento comprovável. Cavalos de elite, a pureza racial nos estábulos do Terceiro Reich. Durante o auge do regime nacional socialista, a criação de cavalos adquiriu uma importância estratégica e simbólica que foi muito além da utilidade militar ou agrícola. O regime impulsionou uma política deliberada de seleção equina, baseada em critérios de pureza racial, estética corporal e obediência, o que levou ao fortalecimento de raças consideradas nobres, entre elas o Trakehner, o Lipizano e o Hanoveriano. Estes cavalos não só eram utilizados em desfiles, cerimônias ou treinamentos de oficiais, mas também encarnavam uma visão idealizada do corpo perfeito, forte e disciplinado, que devia projetar a nova ordem racial. Em vez de priorizar a funcionalidade animal no campo ou a guerra, a administração do Reich investiu recursos e propaganda em ressaltar o caráter nobre do cavalo, vinculado ao legado imperial prussiano e às tradições equestres que Hitler e seu entorno desejavam recuperar como símbolo de continuidade histórica. Os Trakehner, em particular, eram criados nas regiões da Prússia Oriental sob estritos programas de melhoria genética. Buscavam-se exemplares de extremidades longas, postura elevada, olhar firme e movimentos elegantes, capazes de suportar tanto a equitação de alto nível como as duras exigências do exército. As coudelarias oficiais, como a de Trakehner, se converteram em espaços controlados por técnicos, veterinários e oficiais que avaliavam cada exemplar com critérios de pureza, similar aos usados na classificação de pessoas. O cavalo devia mostrar equilíbrio físico, submissão ao cavaleiro, energia contida e ausência de traços degenerados. Cada defeito físico, cada anomalia, cada falta de proporção era eliminada do linhagem, com a mesma lógica que guiava as políticas de higiene racial nos humanos. Além do Trakehner, o Lipizano foi adotado como emblema do refinamento equestre que o nazismo queria exibir para o mundo. Criado tradicionalmente na Áustria e associado à Escola Espanhola de Equitação de Viena, este cavalo branco, de movimentos precisos e doma clássica, foi elevado ao nível de símbolo nacional. A preservação desta raça foi considerada uma prioridade, inclusive nos últimos anos do conflito, ao ponto que unidades militares receberam ordens especiais para evacuar exemplares seletos e os trasladar a zonas seguras antes que caíssem em mãos inimigas. O Lipizano, com sua pelagem clara, seu pescoço arqueado e seu andar cerimonial, encaixava perfeitamente na estética racial que o regime promovia: beleza visível, origem clara e obediência absoluta. Para sustentar estes programas, o Reich estabeleceu redes de colaboração entre veterinários, oficiais das SS e criadores filiados ao partido. As coudelarias estatais recebiam apoio financeiro direto, terras férteis e proteção militar. Em regiões como Paretz, Neustadt-Dosse e Moritzburg, instalaram-se instalações equestres de grande tamanho, onde se aplicavam critérios seletivos tanto para a reprodução como para o treinamento. A alimentação, o ambiente e o trato eram otimizados para obter exemplares dóceis, fortes e visualmente impactantes. Os potros eram observados desde os primeiros meses para detectar aptidões ou defeitos, e só uma minoria era aceita nos programas de doma e reprodução avançada,
Em muitos casos, os cavaleiros que treinavam estes cavalos eram também oficiais com formação ideológica, o que reforçava a conexão entre pureza animal e fidelidade ao partido. A conexão entre os cavalos e a ideologia do regime se tornava evidente também nos espetáculos públicos. Durante os anos de consolidação do poder nazista, os desfiles organizados pelo partido incluíam sessões equestres, nas quais cavalos brancos, montados por cavaleiros uniformizados, percorriam ruas decoradas com bandeiras e estandartes. Estas cenas eram cuidadosamente planejadas para transmitir ordem, força contida e harmonia entre homem e animal. Os fotógrafos do regime capturavam imagens onde o cavalo olhava para a frente, erguido, como se compartilhasse a mesma vontade que seu cavaleiro. Em filmes de propaganda, as tomadas de cavalos galopando em câmara lenta, cruzando pradarias ou executando manobras complexas, serviam como metáforas visuais da nova ordem que o nazismo pretendia impor na Alemanha e na Europa. Um dos objetivos menos visíveis destas políticas era consolidar um modelo de reprodução controlada que se aplicava rigorosamente dentro do âmbito equestre. As decisões sobre cada cruzamento se tomavam seguindo critérios fixados por técnicos e supervisores do regime, que registravam, avaliavam e aprovavam cada linha de descendência com o propósito de manter um padrão morfológico estrito. Todo o processo estava documentado, da alimentação ao entorno, e se intervinha em qualquer fase que pusesse em risco o resultado esperado. As SS, em particular, tiveram um papel-chave na apropriação da tradição equestre. Himmler, grande aficionado a cavalos, impulsionou a criação de centros de equitação para a formação de seus oficiais, onde se ensinava não só a montar, mas a encarnar a estética do cavaleiro do século XX. O cavalo não era só um meio de transporte ou um animal de exibição. Era uma prolongação do corpo do oficial, uma extensão de sua vontade. As fotografias de Himmler junto a seus cavalos, ou as imagens de altos comandos das SS inspecionando coudelarias, não eram casuais. Refletiam uma visão na qual a superioridade racial devia se expressar também na forma de criar, montar e dominar animais considerados nobres. Outro dos elementos destacados foi a participação de cavaleiros alemães em competições internacionais, incluindo os Jogos Olímpicos. As delegações equestres do Reich eram selecionadas com minúcia, não só por sua capacidade esportiva, mas por sua aparência, sua postura e sua lealdade ideológica. Ganhar uma medalha não era um fim em si mesmo, mas uma forma de demonstrar que o modelo racial nacional-socialista produzia corpos superiores, tanto humanos como animais. Cada vitória era celebrada como prova da eficácia das políticas do regime. As cerimônias de premiação, onde os cavalos levantavam a cabeça enquanto soava o hino, eram retratadas como momentos de glória compartilhada entre nação, cavaleiro e besta. Durante os anos de expansão territorial, os nazistas também expropriaram estábulos e linhas de criação nos países ocupados. Cavalos poloneses, húngaros e iugoslavos foram trasladados à Alemanha para serem integrados em programas de reprodução seletiva. Alguns exemplares eram considerados suficientemente puros para melhorar as linhas alemãs, enquanto que outros eram eliminados ou relegados a tarefas menores. Este saque zoológico formava parte de uma política mais ampla de apropriação de recursos que incluía obras de arte, patrimônio cultural e também animais. A superioridade racial não se limitava ao homem. Devia dominar também a fauna, regulá-la, hierarquizá-la e a explorar. Para o final do conflito, quando as estruturas do regime começavam a se desintegrar, numerosos exemplares foram deixados à própria sorte ou terminaram em mãos das forças aliadas. Alguns Trakehner e Lipizzaner foram montados nas últimas operações de cavalaria defensiva, enquanto que outros foram trasladados discretamente a áreas afastadas por decisão das próprias autoridades nazistas. Existem arquivos que mencionam caravanas escoltadas por oficiais, encarregadas de mover grupos seletos de animais para zonas rurais, fora do alcance imediato do inimigo. Essa mobilização, executada em plena retirada, ilustra o valor simbólico que estes cavalos mantinham dentro do aparelho estatal. Experimentos esquecidos. Criaturas pequenas com fins letais. Enquanto as divisões militares se reorganizavam no fronte oriental, em outros cantos do Reich abriam-se caixas de madeira onde não havia rifles nem planos de tanques.
mas potes com insetos vivos, jaulas com roedores treinados e frascos com substâncias que, ao serem absorvidas por pele ou mucosa, podiam provocar efeitos imediatos. Ali, longe das trincheiras, se discutiam outras maneiras de atacar sem balas, onde os animais mais insignificantes passavam a fazer parte de uma guerra sem rosto. Não se tratava de lendas nem de símbolos, mas de planos discretos onde o inimigo não veria o golpe vir. Um dos projetos mais silenciosos consistia em utilizar pulgas infectadas para propagar doenças. O modelo vinha da observação de técnicas já vistas na Ásia, mas o que se buscava na Alemanha era melhorar sua propagação, adaptá-la a distintos entornos e a fazer indetectável. As pulgas eram criadas em laboratórios onde se lhes injetavam culturas ativas e logo eram armazenadas em cápsulas de cerâmica seladas que se podiam soltar do ar. A ideia era que, ao se romperem ao tocar o solo, liberassem milhares de exemplares que saltariam sobre qualquer corpo quente próximo. Não era preciso nenhuma explosão. Ao mesmo tempo, em outros centros se estudava como modificar o comportamento de ratos para que cumprissem tarefas de infiltração. Não era um plano de espionagem imaginativo, mas um programa real de adestramento baseado em estímulos elétricos. Provavam-se métodos para fazer com que um roedor atravessasse um túnel e ativasse um detonador ao alcançar um ponto marcado por sinais olfativos. As provas eram lentas, e embora os resultados nunca se padronizaram, houve documentos que indicavam a intenção de desdobrar matilhas destes animais em zonas urbanas antes de bombardeios, não para matar, mas para causar caos, alarme, movimentos desnecessários. Em outro âmbito mais experimental, apareceram relatórios sobre o uso de abelhas como sensores naturais. Algumas unidades científicas do Reich trabalhavam com o conceito de treinar abelhas para detectar a presença de substâncias químicas inimigas, minas enterradas ou inclusive pessoas escondidas. Ao serem expostas a certos compostos, as abelhas modificavam suas trajetórias de voo e se aglutinavam em zonas específicas. Não se pensava nelas como armas, mas como mecanismos de alerta prévia. Embora este programa não tenha sido aprovado para desdobramento, sua existência está confirmada nos arquivos de investigação datados entre 1942 e 1943. Em paralelo, alguns relatórios incluíam ensaios com escorpiões. Estes eram fechados em cápsulas de vidro seladas hermeticamente com gás neutro. Ao serem atiradas de certa altura, o impacto liberava os artrópodes em espaços fechados como refúgios subterrâneos ou postos de vigilância. O objetivo era criar confusão, forçar saídas, provocar feridas inesperadas ou simples acidentes que desmoralizassem. A eleição do escorpião se baseava em sua resistência, seu instinto defensivo e sua capacidade de se ocultar em fendas, onde logo podiam atacar quem se sentisse seguro atrás de portas blindadas. Também houve tentativas de aplicar estes princípios ao mundo aquático. Um dos documentos mais chamativos fazia referência a um programa que pretendia usar peixes como portadores de pequenas cargas explosivas. O procedimento consistia em aderir dispositivos ao corpo do peixe, mediante arreios diminutos de cortiça impermeável. A ideia era os soltar em rios ou canais próximos a pontes, onde por instinto buscariam zonas escuras ou estruturas submersas. Se bem era improvável que acertassem com precisão, em espaços controlados podia bastar com uma detonação para quebrar tubulações ou provocar uma inundação local. Outra linha de estudo menos conhecida foi a que explorou o uso de sapos como geradores de toxinas. Algumas espécies secretavam substâncias perigosas pela pele, que podiam ser coletadas com cuidado e misturadas com outros componentes para criar géis ou pastas irritantes. Estes produtos se aplicavam em objetos que logo eram manipulados pelo inimigo. Embora não matassem, provocavam queimaduras, febre e, em alguns casos, cegueira temporária. Não se tratava de venenos clássicos, mas de compostos irritantes desenvolvidos a partir de secreções animais. O valor era sua facilidade de obtenção e seu caráter invisível. Inclusive, as minhocas foram consideradas em propostas marginais, não como arma direta, mas como sistema de prova para solos contaminados. Algumas unidades pretendiam avaliar a toxicidade de certos terrenos usando o comportamento destes invertebrados. Se afastavam ou morriam em minutos, o solo se considerava inviável para instalações. Assim se definiam rotas, pontos de acampamento e zonas onde os veículos deviam evitar deter-se.
Não se tratava de um programa letal, mas fazia parte do intrincado onde a vida animal era reduzida a instrumento de medição. Uma das ideias mais extremas surgiu em laboratórios próximos a Berlim, onde se tratou de utilizar serpentes como meio de infiltração. Eram armazenadas em tubos longos, se mantinham letárgicas mediante baixa temperatura e se liberavam em espaços onde o inimigo podia se refugiar. O plano previa que, ao recuperarem sua mobilidade, se deslocassem para zonas quentes como mantas, bolsas ou sapatos. Embora o risco fosse baixo, uma mordedura na noite podia gerar pânico, atrasos, evacuações ou erros de juízo. Nunca houve uma operação confirmada com sucesso, mas os ensaios com víboras reais constam em várias notas de campo. Outra linha foi ainda mais arriscada: o uso de pássaros para transportar cargas leves. Algumas espécies de voo rápido foram treinadas para percorrer distâncias curtas com cilindros de metal atados ao corpo. Estes continham pó inflamável que, ao cair sobre certas superfícies, podiam ser incendiados com mecanismos de retardo químico. O problema era que muitos não chegavam a destino, ou o peso afetava seu voo. Ainda assim, há constância de várias provas realizadas em campos abertos com pombas modificadas. A precisão era baixa, mas o conceito se considerava válido para atacar depósitos de grão ou telhados de armazéns. Em uma proposta ainda mais experimental, investigou-se o uso de morcegos como portadores de elementos incendiários. Adicionavam-se-lhes pequenos tubos com um pavio cronometrado e se lhes soltava em zonas urbanas ao entardecer. Ao buscarem refúgio, entravam em sótãos, celeiros ou telhados de madeira, onde se esperava que o dispositivo se ativasse com o atraso suficiente para não alertar o entorno até que já ardesse. Embora se associe este programa a outras potências, em arquivos alemães aparecem notas que indicam que se explorou sua viabilidade com espécies locais, sem resultados conclusivos. Inclusive os moluscos tiveram seu espaço. Em uma unidade especializada, se provou a colocação de sensores químicos dentro de conchas de mexilhões para detectar vazamentos ou produtos dissolvidos na água. Não se buscava atacar, mas identificar rotas contaminadas ou atividades do inimigo em cursos fluviais. Estes animais, ao abrirem ou fecharem suas conchas segundo a pureza do entorno, funcionavam como alarmes naturais. Embora seu uso tenha sido descartado por lentidão e dependência de condições estáveis, demonstrou como se exploravam todos os nichos possíveis, inclusive em criaturas imóveis. Finalmente, propôs-se o emprego de ovos de insetos em pó como arma retardada. Distribuíam-se sobre objetos aparentemente inofensivos e, ao entrarem em contato com umidade ou temperatura adequada, eclodiam. O resultado era uma infestação repentina em zonas fechadas, de trincheiras a vagões. Mais do que danificar fisicamente, buscavam provocar rejeição, abandono, irritação, incapacidade de descanso e sensação de insegurança. Era uma maneira indireta de fatigar o inimigo sem entrar em combate. O dragão do Reich, símbolo, pedra e fogo no coração do nazismo. Não era preciso que respirasse fogo nem que saísse de uma cova para se converter em uma figura central dentro do imaginário nazista, porque o dragão que representaram, esculpiram e repetiram em seus monumentos não era uma criatura fantástica qualquer, mas um emblema carregado de intenção política, ideológica e visual, que começou a reaparecer em símbolos oficiais, fachadas de edifícios, relevos, emblemas esotéricos e rituais privados à medida que o regime consolidava sua narrativa do passado, e o fazia se servindo de elementos tomados de antigos relatos germânicos, códigos medievais, esculturas românicas e reinterpretações que exageravam o papel de uma criatura que nunca existiu, mas que ocupou um lugar muito real na arquitetura mental do nazismo. Essa criatura, com corpo alongado, cabeça serpentina e garras afiadas, foi utilizada em contextos onde não era preciso falar de animais, mas de poder, pureza, domínio ou extermínio simbólico de um inimigo. Por isso apareceu tanto em entradas de castelos reapropriados, como em escolas de formação ideológica, templos de inspiração nórdica ou espaços onde o doutrinamento devia parecer parte de uma herança ancestral. O dragão que reviveu o aparato visual do Terceiro Reich não provinha de contos infantis nem de ilustrações modernas, mas de representações medievais que tinham sido recuperadas durante o século XIX por correntes nacionalistas que viam nestas bestas um símbolo da luta heróica dos povos germânicos frente ao alheio, ao sujo ou ao demoníaco.
Nesse contexto, o dragão se transformou em uma figura dúctil, capaz de representar tanto o caos a destruir como o poder invencível que se apodera do território. Essa dupla função lhe outorgou um valor único. Podia aparecer como inimigo vencido pelo herói racial, conhecido ou anônimo, ou como força protetora, guardiã do sangue, da terra e dos segredos antigos. Esta ambiguidade era intencional e permitia que os hierarcas do regime usassem o dragão como parte de uma mensagem fechada para os iniciados, onde nem tudo era compreensível à primeira vista, mas onde cada figura, pedra ou desenho falava um idioma oculto que conectava com rituais perdidos, tempos longínquos e noções de pureza. No castelo de Wewelsburg, que Himmler transformou em um centro de formação para seus oficiais mais ideologizados, os dragões apareciam esculpidos em colunas, embutidos em vitrais, gravados nos marcos das portas e repetidos em relevos que não seguiam um padrão arquitetônico aleatório, mas um esquema organizado segundo uma visão simbólica do espaço. Cada sala tinha sua própria disposição de figuras, e as bestas aladas eram reservadas para certos corredores, escadas ou salões vinculados com ideias de iniciação, controle ou morte. Diferente de outros lugares do Reich, onde a águia ou a suástica dominavam o entorno, ali os dragões ocupavam um papel muito mais antigo e reservado, e quem percorria esses espaços o fazia sabendo que não estavam frente a simples decorações, mas frente a fragmentos de um mundo reconstruído visualmente com uma intenção precisa. Fora dos muros desse castelo, outros espaços institucionais do regime adotaram também a figura do dragão em relevos de pedra, bandeiras rituais e salas de aula decoradas com fins ideológicos. Em centros escolares, onde se ensinava uma versão manipulada do passado, os materiais didáticos mostravam ilustrações que enfrentavam esta criatura com um guerreiro idealizado, portador dos valores da nova ordem. A cena, repetida em livros e murais, tinha a intenção de consolidar uma visão maniqueísta onde certas figuras representavam o corrupto e outras o restaurador. A criatura mítica funcionava assim como figura de contraste absoluto, integrada desde tenra idade em uma pedagogia que convertia símbolos em instruções implícitas. A presença do dragão não se limitou à arte visual ou arquitetônica. Em várias cerimônias privadas organizadas por setores do partido mais vinculados a correntes ocultistas, esta criatura foi incorporada em ritos, insígnias e círculos de estudo onde se combinavam elementos tomados do paganismo germânico, da alquimia medieval e das teorias raciais mais extremas. Alguns documentos internos destas agrupações mostram emblemas onde o dragão rodeia uma runa específica, como se seu corpo funcionasse como um selo protetor ou como uma serpente que resguarda um conhecimento reservado aos eleitos. Estas imagens não eram parte do discurso público do regime, mas sim formavam parte de seu sistema de crenças interno, onde o visual tinha o mesmo peso que o ideológico. Em alguns templos construídos por organizações próximas ao círculo esotérico do partido, como certas estruturas na Baviera ou Saxônia, os dragões eram talhados nas bases de colunas ou integrados em rosáceas de pedra que representavam ciclos, genealogias míticas ou mapas rituais. Ali não se falava deles como figuras literárias, mas como guardiães do sagrado, custódios de uma ordem antiga que o nazismo pretendia reativar sob um novo nome. Alguns escritos internos destes grupos fazem referência aos dragões como guardiães do sangue, protetores da entrada, ou os que não dormem, frases que acompanhavam desenhos com posições e formas calculadas, não deixadas ao acaso. Esta obsessão pelo simbólico estruturou parte do desenho destes lugares, que foram usados como centros de meditação, doutrinamento ou planificação. Além de sua função como símbolo visual, o dragão foi também utilizado como figura narrativa nos discursos internos. Em alguns textos reservados para líderes intermediários, empregavam-se relatos adaptados onde um povo puro devia atravessar um vale habitado por dragões para alcançar seu destino. Estes textos, embora disfarçados de parábolas ou mitos, eram na realidade estruturas ideológicas que reforçavam a lógica do sacrifício, a violência purificadora e a eliminação do distinto. O dragão não era nesse contexto uma criatura fantástica sem função, mas uma desculpa visual e narrativa para justificar uma visão do mundo baseada no enfrentamento constante entre o puro e o impuro.
Durante a fase final do regime, quando o caos começou a dominar tanto o fronte como a retaguarda, alguns tentaram recuperar o uso do dragão como figura de resistência. Em certos panfletos internos e desenhos de último momento, reapareceu a silhueta desta besta junto a mensagens que falavam de os guardiães que ainda ardem, ou as chamas que não se extinguem. Frases que apelavam ao núcleo mais fanático dos seguidores do regime e que usavam esta imagem não já como ameaça externa, mas como força interna ainda viva. Essa última aparição do dragão não teve um impacto relevante, mas demonstra como o regime usou até o final as mesmas figuras visuais para sustentar uma narrativa de imortalidade e dever eterno. Com a derrota do Terceiro Reich, muitos dos lugares onde se encontravam estas figuras foram desmantelados, destruídos ou transformados. No entanto, algumas esculturas, relevos ou emblemas sobreviveram e, com o passar do tempo, passaram a fazer parte de estudos sobre o uso do simbolismo em ditaduras modernas. Nessas análises, o dragão nazista não aparece como uma criatura tirada de contos, mas como um produto de uma maquinaria ideológica que entendia o poder da imagem, o mito e a cenografia para manipular a percepção do real. A figura do dragão, que em outros contextos podia ser símbolo de sabedoria ou fantasia, foi neste caso uma ferramenta de dominação simbólica, um espelho deformado onde o regime projetou sua visão do mundo. O legado visual do dragão dentro do nazismo não pode ser entendido como um simples capricho estético, nem como uma fantasia de colecionadores de bestiários antigos. Foi parte de uma estrutura narrativa completa, onde cada figura tinha uma função, cada forma tinha uma mensagem, e cada criatura, real ou imaginada, devia servir a uma ideia de controle absoluto. E embora não voasse nem falasse, o dragão de pedra, de ferro ou de papel cumpriu sua missão: ser visto, ser lembrado e falar sem necessidade de palavras dentro de um sistema que converteu o simbólico em política. Mutações mal-sucedidas. As aberrações que o Reich nunca mostrou. Em vários recintos de investigação rural, especialmente no nordeste da Alemanha, alguns responsáveis começaram a experimentar com répteis que não respondiam como esperavam, cruzando variedades locais com espécies trazidas de zonas colonizadas na África e na Ásia, onde a umidade e o calor geravam deformações internas que ninguém sabia explicar. E justo ali, surgiram exemplares que viviam apenas umas horas, com escamas incompletas, mandíbulas fusionadas ou espinhas expostas, enquanto os encarregados insistiam em forçar novas gerações para encontrar uma forma que pudesse se adaptar melhor ao entorno europeu, inclusive se o processo implicava eliminar centenas de crias em questão de dias. Em outra instalação localizada na Silésia, realizaram-se provas com aves noturnas que foram submetidas a luzes artificiais contínuas, alterando seus ciclos naturais com o objetivo de reduzir o descanso e estender os períodos de atividade sem interrupção, o que deu lugar a espécies que perderam a orientação e começaram a golpear as paredes das jaulas até se desfigurarem por completo. E embora alguns observadores tenham anotado que certas aves conseguiam manter os olhos abertos mais tempo que o normal, não houve nenhum resultado útil além da destruição dos exemplares e do acúmulo de dejetos nos telhados do recinto, onde os animais costumavam se chocar ao amanhecer. Em uma zona de floresta perto da Pomerânia, um grupo especializado em anfíbios tentou misturar linhagens separadas por milhares de quilômetros, trazendo rãs de charcos tropicais para as combinar com variedades nativas de lagoas alemãs, gerando uma sequência de malformações onde algumas apresentavam patas supranumerárias, pele semitransparente ou uma incapacidade total para pular, o que fazia com que permanecessem imóveis até serem devoradas por suas próprias irmãs, enquanto os responsáveis documentavam tudo com fotografias em branco e preto, que logo destruíram por temor a que caíssem em mãos externas, embora algumas cópias tenham ficado armazenadas em envelopes sem etiqueta. Mais ao sul, na Baviera, instalaram-se pequenos laboratórios móveis onde se transportavam exemplares vivos de morcegos trazidos de zonas da Europa Oriental, submetidos a climas artificiais e rotinas de alimentação forçada, com o propósito de gerar mutações que permitissem aumentar o tamanho das asas e modificar os padrões de ecolocalização. Mas o resultado foram criaturas que não podiam voar, com crânios desproporcionados e costelas quebradas que sobressaíam ao se moverem.
E embora alguns técnicos tenham assegurado ter visto comportamentos repetitivos similares a padrões programados, não houve forma de replicar nenhum caso, além de relatórios que falavam de instabilidade estrutural absoluta. Em documentos classificados como inúteis, também se mencionam tentativas de modificar artrópodes, particularmente escorpiões e lacraias, introduzidos em habitats forçados com substâncias que se vertiam no solo para alterar seu ritmo de crescimento, e embora os investigadores buscassem duplicar seu tamanho, o único que conseguiram foi que algumas mudas saíssem incompletas, deixando corpos presos dentro de suas próprias peles endurecidas, o que provocou um acúmulo de exemplares moribundos que deviam ser incinerados a cada semana, com trabalhadores que deviam usar luvas reforçadas por medo a infecções desconhecidas, embora jamais tenha sido confirmada nenhuma doença transmissível. Em certos arquivos relacionados com estudos lacustres, aparece a descrição de peixes que foram criados em tanques com alta exposição à radiação de baixo nível, tratando de estimular mudanças espontâneas nas guelras e o comprimento do corpo, o que terminou gerando exemplares sem olhos, com bocas giradas para os lados ou com escamas que se desprendiam ao contato mínimo. E embora tenham sido registrados alguns comportamentos distintos, como a natação circular constante, nada disso foi considerado útil, e as piscinas terminaram vazias, seladas com cimento, após relatórios de fugas que poderiam ter contaminado afluentes próximos, embora não tenham sido encontrados restos rio abaixo. Um caso particular ocorreu na região da Boêmia, onde se tentou alterar a estrutura de ouriços europeus mediante dietas exclusivas de proteínas animais, buscando modificar o padrão defensivo e aumentar o tamanho dos espinhos. Mas o que emergiu foi uma linha de exemplares com deformidades severas na coluna, com espinhas curvas que lhes impediam de se enrolar por completo e zonas do corpo expostas sem cobertura dérmica, o que atraiu infecções e provocou que a maioria morresse antes de completar um mês de vida, embora alguns tenham sido enviados a Berlim para serem dissecados e analisados por equipes que não deixaram registro de suas observações. Também se descobriram anotações sobre experimentos com crustáceos fluviais, particularmente em zonas do Danúbio, onde se buscava aumentar a agressividade dos caranguejos mediante estímulos elétricos aplicados durante as fases de muda, o que resultou em indivíduos que mostravam movimentos erráticos, perda de extremidades ou reações defensivas frente a objetos inanimados. E embora os encarregados tenham reportado um incremento na velocidade de reação durante os primeiros dias, o comportamento se tornou caótico e não houve forma de os manter vivos mais de 2 semanas, obrigando a deter os estudos e a enterrar os resíduos em terra úmida sem identificação. Nos relatórios internos redigidos com linguagem cifrada, se mencionam outras tentativas com mamíferos pequenos, em particular texugos e martas, aos quais se lhes modificava a alimentação e o ritmo de descanso para induzir mudanças físicas visíveis, mas os resultados foram exemplares mais magros, com queda da pelagem e dificuldades para se reproduzirem, o que foi interpretado como um fracasso total, e ainda assim se continuou com linhas paralelas que só trouxeram cadáveres prematuros e jaulas vazias, até que os técnicos abandonaram as provas e fecharam os cadernos com anotações rabiscadas à mão. Em algumas ocasiões, usaram-se vermes e larvas como base para gerar ciclos de crescimento acelerado mediante calor constante e luz ultravioleta, o que derivou em gerações que envelheciam em questão de dias, com corpos segmentados que colapsavam antes de alcançarem a fase adulta, e embora alguns tenham mostrado mudanças na pigmentação, não se conseguiu estabilizar nenhuma mutação, pelo que o experimento foi eliminado e os frascos destruídos junto às etiquetas, para evitar perguntas incômodas durante as inspeções de rotina. Um dos poucos registros que sobreviveu ao esvaziamento dos arquivos menciona experimentos realizados com tartarugas importadas, as quais se tentou eliminar a carapaça por meios mecânicos com a ideia de observar a regeneração sob condições extremas, o que gerou uma série de deformações internas e exposições mortais que acabavam em questão de horas, e embora tenham sido documentadas imagens de algumas que sobreviveram um par de dias, os resultados foram qualificados como repulsivos, inclusive por quem estava acostumado a manipular cadáveres em laboratórios biológicos.
Em outra seção dos arquivos aparecem menções a lagartos que foram injetados com compostos derivados de glândulas bovinas, com a intenção de gerar respostas hormonais descontroladas que alterassem o metabolismo, mas o que ocorreu foi uma inflamação progressiva dos órgãos internos, perda de mobilidade e morte generalizada ao cabo de poucas semanas. E embora tenham sido registrados mudanças na cor da pele e aumento na massa de certas zonas, não houve continuidade devido à deterioração acelerada de todos os exemplares, o que obrigou a descartar as jaulas e aplicar desinfecção com químicos industriais. Um dos últimos ensaios desta natureza teve lugar na Prússia Oriental, onde se utilizaram pequenos roedores, aos quais se tentou induzir a perda total de visão desde o nascimento, aplicando ataduras permanentes e estímulos alternativos. Mas o resultado foi uma dependência absoluta do olfato e uma reação de estresse constante que impedia qualquer forma de socialização entre exemplares, com comportamentos repetitivos que culminavam em canibalismo, o qual fez com que os responsáveis abandonassem o experimento após considerar que os efeitos eram contrários a qualquer objetivo de adaptação real. Perto do final destes projetos mal-sucedidos, se menciona a criação de anfíbios subterrâneos, com a esperança de gerar organismos capazes de resistir a entornos sem luz nem ventilação, mas os exemplares obtidos não conseguiam completar o desenvolvimento e morriam pouco tempo depois de emergir, apresentando malformações na cabeça e falta de coordenação motriz, o qual provocou que os tanques fossem esvaziados e selados, deixando só anotações breves e sem assinatura, enquanto os responsáveis eram reatribuídos a tarefas agrícolas convencionais. Criaturas de fronteira. Os limites do nazismo entre ciência e magia. Alguns círculos dentro do aparato nazista, especialmente aqueles mais ligados a correntes esotéricas e ao ocultismo, começaram a vincular certas espécies com poderes invisíveis, tentando criar uma conexão direta entre o biológico e o mágico. Diferente dos criadores oficiais ou dos laboratórios supervisionados por veterinários, estes espaços funcionavam como câmaras fechadas onde se misturavam crenças arcaicas, manuscritos antigos e uma ideia difusa de que o animal podia ser uma porta para o desconhecido. Nesses espaços, répteis, aves noturnas e pequenos carnívoros eram extraídos de seu entorno habitual e levados a cenários onde não se os analisava por suas qualidades biológicas, mas pelo significado oculto que se lhes atribuía. As serpentes eram colocadas dentro de círculos de pedra adornados com escrituras tiradas de textos antigos, enquanto que determinados mochos eram fechados em habitações sem luz, onde pessoas que se apresentavam como médiuns afirmavam que seus olhares conectavam com planos invisíveis. Estas práticas, nunca reconhecidas oficialmente, ficaram registradas só em fragmentos dispersos de cadernos pessoais, partes incompletas e testemunhos de alguns poucos que viveram para o contar. Além destas ações isoladas, organizaram-se encontros semiclandestinos, onde se reuniam figuras militares com pessoas que se autodenominavam videntes ou intérpretes de símbolos antigos. Nesses espaços, os animais eram colocados no centro de cerimônias, onde se combinavam referências nórdicas, elementos pagãos e um uso distorcido de símbolos culturais que nada tinham a ver com a ciência. O curioso é que estas práticas não foram completamente marginais. Algumas delas contaram com o respaldo silencioso de figuras de segundo nível do regime que, embora não participassem diretamente, financiavam ou toleravam a atividade como parte de uma busca mais ampla de poder através do irracional. Por exemplo, descobriram-se documentos que mencionavam o uso de rãs em cerimônias ligadas à predição do clima bélico, onde se interpretavam seus movimentos como sinais de futuras vitórias ou derrotas. Em outros casos, usavam-se insetos recolhidos em zonas rurais para elaborar poções que, segundo os participantes, podiam alterar a percepção dos soldados antes de entrarem em combate. A realidade atrás destes usos era muito mais rudimentar. Não existia nenhuma fórmula comprovada, nem estrutura racional. Tudo se construía em torno da intuição, aos símbolos e a uma estética do mistério que buscava respostas fora de qualquer lógica tradicional. Ao mesmo tempo, alguns recintos ocultos em zonas de floresta do sul da Alemanha e da Áustria abrigavam a animais que não eram estudados por sua conduta, mas por sua suposta capacidade de emitir frequências associadas a estados alterados.
Se tratava de experimentos sem metodologia, onde os participantes anotavam reações subjetivas após escutarem os sons emitidos por grilos ou corvos fechados em espaços especialmente desenhados para amplificar seu eco. Estas práticas não só se afastavam da ciência, mas mostravam uma fascinação obsessiva pela fronteira entre o visível e o oculto. Em paralelo, houve tentativas de vincular certas espécies com linhas genealógicas místicas, como se determinados animais portassem uma conexão direta com culturas perdidas, que, segundo os organizadores destas cerimônias, tinham possuído um conhecimento superior. Estas práticas também se vincularam com objetos. Não só os animais eram parte do rito, mas também ossos, peles ou fragmentos de corpos que se consideravam relíquias portadoras de uma energia ancestral. Encontraram-se relatórios que descrevem como se guardavam restos de animais dissecados em cofres fechados com cadeados de ferro e como, em certas noites, se abriam unicamente para serem contemplados durante rituais privados nos quais participavam menos de uma dúzia de pessoas. Os assistentes não eram cientistas nem estudiosos, mas membros de uma estrutura paralela onde o simbólico pesava mais que qualquer dado comprovável. Inclusive, dentro das SS, houve correntes interessadas neste tipo de práticas, embora sem serem oficiais nem reconhecidas como parte do aparato. Alguns setores exploraram o uso de animais como instrumentos de orientação espiritual, em uma tentativa de conectar a dominação territorial com uma legitimidade mágica. Falava-se em voz baixa de guardiães invisíveis, e se organizavam excursões à floresta com guias alheios ao âmbito militar, homens dedicados a ler rastros e observar comportamentos animais como se fossem mensagens cifradas do destino. Ali não havia ordens nem instruções, só interpretações livres e arbitrárias que, no entanto, eram levadas a sério por quem participava. À medida que a guerra avançava e as derrotas se acumulavam, estas práticas não desapareceram, mas em alguns setores se intensificaram. Chegou-se a pensar que o racional já não bastava e que só uma energia invisível podia reverter o curso dos acontecimentos. Foi então quando aumentou a presença de rituais com aves silvestres, especialmente aquelas que cantavam de noite, e se introduziram novos elementos como desenhos geométricos pintados no solo com sangue animal. Usavam-se mapas antigos, datas vinculadas a solstícios e fragmentos de pedra trazidos de sítios considerados energeticamente carregados. Nada daquilo alterou o curso dos acontecimentos. As linhas defensivas colapsavam e as cidades caíam sem freio. Ainda assim, quem participava nessas práticas persistia em sua convicção. Afirmavam que o tempo não avançava de forma reta e que os efeitos de suas cerimônias só se manifestariam em outro plano. Essa noção de continuidade invisível, combinada com o rechaço deliberado a toda lógica comprovável, converteu a estes grupos em núcleos isolados, onde se afirmava que o tangível não era mais que uma aparência transitória. Nesses espaços, os animais não eram entendidos como seres físicos, mas como entidades carregadas de sentido oculto, utilizadas para convocar forças que ninguém se atrevia a definir. Também surgiram grupos ainda mais fechados que usavam peles, presas ou crânios para construir objetos rituais que não respondiam a nenhuma iconografia nazista visível. Ali não apareciam suásticas nem emblemas conhecidos, mas símbolos estranhos, muitas vezes copiados de culturas que não tinham relação direta com o continente europeu. Detectaram-se referências ao xamanismo siberiano, a tribos africanas e a códices pré-colombianos, sempre interpretados de forma livre e distorcida. O animal, uma vez mais, era o veículo escolhido para dar forma a essas crenças. Atrás desse uso simbólico se ocultava uma história apenas documentada. O projeto do Terceiro Reich para ressuscitar as florestas antigas do imaginário germano mediante o regresso de espécies desaparecidas havia séculos. Como parte dessa visão irracional de estabelecer um império eterno, delinearam-se planos concretos para povoar territórios do leste, com colônias árias e grandes reservas, onde só habitariam criaturas adaptadas ao ideal racial. Tanto Göring como Himmler recorreram a destacados especialistas do país para impulsionar uma campanha de modificação genética destinada a redirecionar o entorno natural, tanto em vida silvestre como em animais domésticos. Nessa combinação de poder político e ambição científica, esta história revela como os nazistas buscaram submeter a natureza a seus próprios esquemas e alterar o rumo mesmo da evolução.